Bom dia, graça e paz. Amém. Ele vive. Vamos tocar de pé. Vamos orar nesse momento. Faça a sua oração. Agradeça o nome do Senhor. Eleve os seus pensamentos diante do altar do Senhor. Glorifique o nome do Senhor. Aquele que com mão poderosa levantou Jesus Cristo do sepulcro. Foi bem assim uma manhã como essa. Louve o nome do Senhor. Faça sua oração. Abra o seu coração. Louve o nome de Jesus. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Obrigado, Deus. Louvamos e bendizemos o teu nome pela manhã deste dia. Dia que é separado para a tua santificação. Dia em que temos a nossa vitória por Jesus Cristo, porque Jesus ressuscitou. Recebe a nossa gratidão, Senhor Deus, que vai no mais profundo do nosso coração. Pois é também a nossa vitória, Pai. É a alegria, Senhor Deus, da salvação. É a nossa esperança da vida eterna, Pai. Obrigado. Obrigado pela tua igreja reunida. Obrigado pela tua casa, a casa de oração que tem suas portas abertas, Senhor Deus. Obrigado. Obrigado. Jesus ressuscitou, Pai. Essa é a nossa alegria, a nossa esperança, a nossa certeza, a nossa confiança, a nossa paz. Recebe a nossa gratidão, recebe esse culto, Pai, que prestamos a Ti nesse momento, porque só Tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Teu Santo Espírito esteja conduzindo todas as partes. Que possamos ser edificados pela ação da Tua palavra, através do Teu servo pastor, da encenação, dos louvores. Tudo isso, Pai, é feito em honra e glória ao Teu nome. Teu santo e bendito nome, o Teu único nome. Tu és um Deus incomparável. Louvamos e bendizemos o Teu nome. Rendemos graças ao Teu nome. E oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar. Domingo bem cedo, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi até o túmulo e viu que a pedra que tapava a entrada tinha sido tirada. Então, foi correndo até o lugar onde estavam Simão Pedro e outro discípulo, aquele que Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor do túmulo, e eu não sei onde puseram. Então Pedro e o outro discípulo foram até o túmulo. Os dois saíram correndo juntos, mas o outro correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro. E ele se abaixou para olhar lá dentro
e viu os lençóis de linho, porém não entrou no túmulo. Mas Pedro, que chegou logo depois, entrou. Ele também viu os lençóis colocados ali e a faixa que tinha posto em volta da cabeça de Jesus. A faixa não estava junto com os lençóis, mas estava enrolada ali ao lado. Aí o outro discípulo que havia chegado primeiro também entrou no túmulo. Ele viu e creu, e os dois voltaram para casa. Maria Madalena tinha ficado perto da entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, ela se abaixou, olhou para dentro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus. Um estava na cabeceira e o outro nos pés. Os anjos perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Tiraram o meu Senhor do túmulo e eu não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela virou para trás e viu Jesus ali de pé, mas não o reconheceu. Mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? Ela pensou que ele era o jardineiro e por isso respondeu: Senhor, se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou para que eu possa ir buscá-lo. Maria, Rabone! não me segure, pois eu ainda não subi para o meu pai. Mas vá dizer aos meus irmãos que eu vou para o meu pai e pai deles, para o meu Deus e Deus deles. Então, Maria Madalena correu aos discípulos de Jesus e contou o que Jesus tinha dito. Eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor, eu estava chorando. Eu estava chorando ao lado do túmulo. E um anjo me perguntou: por que você está chorando? Eu disse: tiraram o meu Senhor daqui e eu não sei onde o colocaram. Então apareceu um homem. Eu pensei que fosse o jardineiro. Ele me disse: mulher, por que você está chorando? E a quem você está procurando? Ah, mas era Jesus! Era Jesus! E ele me mandou vir aqui até vocês para dizer que ele vai subir ao Pai. Naquele mesmo domingo à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: E a paz esteja com vocês. Em seguida, lhes mostrou as suas mãos e o seu lado. E eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então Jesus disse de novo: E a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Aleluia! Cristo é vivo!
momento. Em seguida nós faremos a leitura que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 16, do versículo 14 ao 20. Vamos ficar de pé, nós vamos orar nesse momento. Obrigado, Senhor, pelo teu grande amor. O Senhor nos deu a vida através de teu Filho. Nós te somos eternamente gratos. Nós te agradecemos porque através de Jesus nós somos salvos. Nesta manhã em especial, nós te agradecemos, Senhor, porque Jesus ressuscitou. Nós entendemos que infelizmente nós matamos o nosso Rei, nós matamos o nosso Redentor. Mas o que traz alento à nossa alma, ao nosso coração, é que o Espírito Santo ressuscitou na manhã de um domingo. E assim, um dia, mesmo o poder que levantou Cristo Jesus dentre os mortos, levantará todos aqueles que já morreram em Cristo, para que enfim possamos estar juntos para sempre. Obrigado, Senhor, porque nós que aqui estamos nesta manhã cremos na ressurreição do teu Filho. Nós cremos que Ele vive. Ele vive dentro de nós. Senhor, que a cada dia o teu Filho seja Senhor de nossas palavras, de nossos pensamentos, seja Senhor de toda a nossa vida. Ajude-nos a viver como aqueles que receberam tão grande salvação. Ajude-nos a viver como aqueles que creem que verdadeiramente Jesus vive. Obrigado, Senhor, pela tua presença nesta manhã em nosso meio. Obrigado por relembrarmos algo que nós não podemos esquecer. A vitória de Cristo sobre a morte é a nossa vitória. Te pedimos perdão e para sempre te pediremos, mas nesta manhã humildemente te agradecemos. Obrigado, louvado seja o nome do Senhor. Honra ao teu nome para sempre, honra ao teu Filho, honra ao Espírito Santo. Digno é o Senhor, digno é o Cordeiro, digno é o Espírito Santo. Obrigado, Pai. Obrigado, Filho. Obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado. Ajude-nos, Deus, nesta manhã e sempre, a viver na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos fazer de forma responsiva. A palavra do Senhor diz assim: mais tarde Jesus apareceu aos 11 enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais
sinais que o acompanhavam. Vamos cantar o hino de número 99 do cantor cristão, Ressurreição. Sepultura
vamos ficar de pé agora e nós vamos cantar o hino de número 137. Nesse momento, enquanto entoamos esse hino, se por acaso algum irmão tiver dízimos e ofertas, podem trazer à frente e depositar no gasofilácio. Hino 137 do HCC. Porque vivo está. Senhor Deus, nós só temos que te agradecer essa manhã, Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque tudo que vimos e ouvimos nessa manhã, Senhor Deus, faz parte das nossas vidas. Nós cremos, Senhor Deus, nessa mensagem, Senhor
ressuscitaste, Senhor Deus, e hoje vive ao lado do Pai. Senhor, muito obrigado por essa manhã tão maravilhosa, tão inspirativa para os nossos corações. E agora, Senhor Deus, nós pedimos e agradecemos pelos dízimos, Senhor Deus, que foram entregues. Obrigado, Senhor Deus, por esse compromisso, por esse amor que temos pela Tua obra, Senhor. Senhor Deus, continue a nos abençoar nesta manhã. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar. Nós vamos ter agora cânticos, continuando louvando o nome do Senhor. O pessoal que vai nos dirigir pode vir à frente. Graça e paz. Amém. Eu convido todos que se coloquem em pé. Nós vamos adorar ao Senhor. Ele ressuscitou. A morte não teve poder de vencer o Filho de Deus. E a morte também um dia não terá o poder de nos vencer. Por causa dele. Ele ressuscitou abrindo o caminho para que nós pudéssemos um dia também desfrutar dessa vida eterna. Nós vamos adorar. Você possa fazer isso nesse momento com todo o teu coração. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi.
Cantamos O Rei aleluia, ressurreto. o Cordeiro Venceu venceu. a morte, vive e reina por todo sempre. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, Aleluia ao Filho de Deus. o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia.
irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos nós agora e sempre. Amém? Amém. Abra sua Bíblia ou olhe ali para o telão em Mateus capítulo 28. Evangelho de Mateus capítulo 28. A irmã Cleide, a irmã Silvana possam descobrir o número daquele hino. Eu sei que tem no Cantor Cristão, não sei se tem no HCC, mas se tiver no HCC, para o momento da ceia. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Deixem ele aí preparado. Interessante, irmãos, que os 4 evangelhos falam sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Porque se não houvesse cruz, não seríamos salvos. O preço pelos nossos pecados deveria ser pago. E foi pago. Devidamente pago. Tanto é que quando Jesus Cristo fala está consumado, é uma expressão que no original significa está pago. Eu paguei a conta. Agora, todo aquele que crê no Filho, ele não deve mais nada. Amém ou não amém? Amém. Todo aquele que agora deposita a sua fé em Cristo Jesus, é o que Paulo vai chamar de fé salvadora. Paulo vai dizer, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas o mesmo Paulo vai dizer que se Cristo não tivesse ressurgido ou ressuscitado dentre os mortos, a nossa fé seria vã, ou seja, inútil, não valeria nada. Seria simplesmente mais um que morreria por uma causa, como tantos outros morreram e continuarão a morrer. Mas o nosso Senhor é diferente, porque Ele morreu e ao terceiro dia Ele ressuscitou. Por isso que a fé cristã crê na encarnação, porque Deus precisou se fazer carne, homem. Nós cremos na crucificação como necessário para a expiação, para a purificação de nossos pecados. Nós cremos na ressurreição, nós cremos na ascensão. Isso quer dizer que Jesus só está dentro do seu coração através do Espírito Santo de Deus, que na verdade Ele está ao lado do Pai. Ele ascendeu aos céus e assentou-se à direita do Pai. Então o Pai habita no seu e no meu coração. O Filho habita no seu e no meu coração através de quem? Do Espírito Santo. Amém ou não amém? Amém. E também faz parte da nossa fé cristã que um dia Ele voltará. Por isso que hoje, às 19 horas, nós estaremos continuando a história. A história continua. Interessante que nós temos na Bíblia 3 evangelhos que são chamados pelos comentaristas de evangelhos sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas. Eles são muito parecidos. Eles contam histórias semelhantes, com detalhes diferentes. João é o mais diferente, por isso que não encaixa aí dentro de Mateus, Marcos e Lucas. Ele não faz parte dos sinóticos. Você pode observar que o evangelho de João, ele é totalmente diferente dos demais evangelhos. Mas interessante, que todos os evangelhos vai falar sobre a ressurreição de Cristo Jesus. Leremos daqui a pouco Mateus capítulo 28, mas na sua casa você poderá ler Marcos capítulo 16. Você poderá ler Lucas capítulo 24. E você poderá ler o Evangelho de João capítulo 20. Todos eles vão falar sobre aquilo que vimos aqui, sobre aquilo que cantamos aqui nesta manhã. Jesus ressuscitou dentre os mortos. Nós devemos orar muito por aqueles que estão nas escolas, não apenas nas universidades, mas por aqueles que estudam, porque infelizmente eles dizem que nós somos ultrapassados, que nós somos quadrados. A crítica diz que nós cremos num livro que foi escrito por mãos humanas.
A gente não deveria depositar a nossa fé e a nossa confiança num livro que foi escrito por homens. Afinal de contas, o que os críticos dizem? Papel aceita qualquer coisa. Basta a pessoa escrever. Interessante que quando eu estive lá em Roma, visitando um casal de missionários nossos, Dr. Misael, eu fiquei estarrecido. Muito estarrecido. Nós sustentamos esse casal de missionários em Roma, perto do Vaticano, muito próximo ao Vaticano. Nós sustentamos esse casal de missionários, que foram daqui pela Junta de Missões Mundiais para a revitalização de uma igreja. Irmãos, quando vocês ouvirem que tem um missionário trabalhando com revitalização de igreja, se você ora mais. Que é complicado. Quer dizer que a igreja morreu. Quer dizer que não tem mais fogo do Espírito Santo. Quer dizer que as portas estavam trancadas. Quer dizer que ninguém queria saber mais de nada. E agora tem alguém ali tentando fazer alguma coisa para que aquela pessoa entenda a verdade, a palavra de Deus. O que eu fiquei mais estarrecido não foi isso. É que ele falando sobre a sua experiência ali, uma igreja batista, é um casal de missionários batistas sustentado por nós, ele começou a pregar a palavra. Ele começou a falar sobre os milagres de Jesus. E culminou na ressurreição de Cristo Jesus. E aí o pessoal chamou ele, o pessoal da igreja, os poucos que estavam lá. Pastor, nós amamos o Senhor. O Senhor é uma pessoa muito querida, muito especial, mas tenha dó. Acreditar que esses milagres que estão registrados aí foi verdade, aí o senhor está exagerando um pouquinho. Dizer que Jesus ressuscitou dentre os mortos, pastor, o senhor é um cara estudado, o senhor é um cara viajado, o senhor é um cara culto, o senhor sabe que o que está escrito na Bíblia é apenas para que a gente aprenda princípios morais, apenas isso. Essas histórias aí é apenas para a gente aprender e aplicar na nossa vida, mas esses milagres não aconteceram, e essa ressurreição não aconteceu. E o pastor olhou para eles e falou assim, mas Jesus ressuscitou. E esses milagres são verdadeiros. E eles falaram assim, olha, se o senhor quiser ficar aqui entre nós, não tem como o senhor ficar pregando isso. Sabe o que ele fez? Ele ligou para o nosso executivo, o pastor João Marcos. Ele pediu permissão ao pastor João Marcos de abrir uma frente missionária ali naquele lugar. Com outro nome que não seja batista, porque os batistas em Roma não são respeitados como os batistas aqui no Brasil, como conservadores que creem na ressurreição de Cristo, que creem nos milagres narrados pela palavra de Deus. E louvado seja Deus que o nosso executivo deu permissão a ele. Nós temos hoje uma frente missionária em Roma, totalmente batista, mas que não tem a placa batista, para que aqueles que adentrarem ali possam entender que ali é anunciado que Jesus vive e reina para sempre. Amém, amém? Interessante que duas verdades centrais do cristianismo são atacadas pela crítica. A cruz não. Porque não tem como os críticos rejeitarem que Jesus veio a esse mundo. Não tem como. A arqueologia comprova a existência de um homem que andou pelas ruas de Nazaré. A arqueologia comprova muitas coisas. E é por isso que a crítica não desacredita que Jesus existiu. Eles desacreditam que Jesus era o Filho de Deus. Beleza. Então a cruz, beleza. Aí é tranquilo. Não morreu sim. Havia a morte de cruz, porque aí eles vão para a história e vão ver que a morte de cruz foi inventada pelos bárbaros. Tinha que ser, né? Foi inventada pelos bárbaros. Era praticado pelos romanos, pelos gregos. Era uma morte cruel. Na época, a mais cruel de todas as mortes. Ok, não tem como fugir disso. Mas eles negam duas verdades que nós não negamos. Eles negam o nascimento virginal de Jesus. Dependendo de onde você esteja, o professor com quem você esteja dialogando, se você falar que o seu Salvador, ele nasceu de uma virgem, sem intervenção humana, se ele te respeitar um pouco, ele vai rir só por dentro. Se ele não te respeitar, ele vai soltar uma gargalhada na sua cara. Porque essa é a grande verdade
é que Jesus ressuscitou dentre os mortos. As duas verdades hoje que são debatidas nas escolas, nas universidades, são essas duas, as duas grandes: nascimento virginal e a ressurreição de Cristo Jesus. Eu não estava lá, você não estava lá. Nós tivemos alguns vislumbres maravilhosos aqui nessa manhã, mas da forma como eu vi aqui nessa manhã, é a forma como eu creio. Jesus ressuscitou dentre os mortos. Amém. Mas o senhor não viu? Sim. Me lembro de um parente nosso. Ele é parente nosso, ele é irmão nosso. Não está mais aqui, está na glória. Tomé. Tomé era semelhante a nós. Ele era parecido conosco. Às vezes a gente gosta de criticar Tomé, mas a gente é bem parecido com ele. Ele achou aquela história. Tomé era o matemático da turma, era o calculista. Por isso era chamado Dídimo, era uma espécie de líder, não estilo Pedro, mas era uma espécie de líder. Ele sabia fazer conta, ele era a mente pensante do grupo, tipo Milton Montes na Junta de Missões Nacionais. Ele era a mente pensante para segurar um pouquinho o pé da rapaziada. Então não critique tanto aquele sujeito que se chamava Tomé, porque você se parece com ele, eu me pareço com ele. Ele não viu. E quando o pessoal contou para ele, assim, só creio se eu creio. Eu só vou crer se eu tenho que tocar. E aí de repente Jesus entra no lugar onde eles estavam, como o Rodrigão entrou aqui hoje. Só faltou uma parede para o Rodrigão atravessar aqui. Vocês podiam ter colocado um véu parecendo uma parede para ele. Mas na próxima, entrar, porque foi isso que aconteceu. Vocês acham que Jesus bateu na porta? Eles estavam trancados. Eles estavam com medo. Sim. Mataram o nosso mestre. Quem é a bola da vez agora? Somos nós. Eles estavam morrendo de medo. E aí você acha que Jesus ia bater na porta para matar aquele pessoal do coração? Não. Se for para matar do coração, tem que matar direito. Então ele entra. Ele atravessa a porta, ele atravessa a parede. Sim. Em corpo, espírito, ele atravessa. Pai seja convosco. E aí, de repente, ali o momento é no particular com Tomé. Vem cá, meu filho. Você não queria? Está aqui. Eu creio, Senhor. Senhor meu, Rei meu. Jesus falou com Tomé: você creu só porque você viu? Felizes são aqueles que não viram, mas creram. Eu não vi. Você não viu. Mas eu acredito que se você está aqui numa manhã em que você poderia estar dormindo em casa, ao invés de estar cochilando aí ou lutando contra o sono, eu acredito que se você está aqui, é porque você crê que também Jesus ressuscitou dentre os mortos. Amém. Aquilo que nós cantamos aqui é a pura verdade, porque Ele vive. Eu conheço a tradução anterior, então vou falar da tradução um pouco mais antiga. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas o nosso coração sempre se enche de alguns medos. E é por isso que a gente precisa olhar para a ressurreição de Cristo Jesus. Porque o mesmo poder que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos, ressuscitará um dia os nossos corpos da sepultura. Amém? Amém. Eu creio piamente nisso, pastor. Eu sou meio doido. Não sou meio não, eu sou inteirado. Mas eu creio nisso, eu creio piamente nisso. Respeito os grupos religiosos que não creem assim. Quando eu fui dar aula sobre seitas e heresias, eu precisei estudar algumas seitas e algumas heresias. Então eu precisei ler sobre o Espiritismo e eu precisei estudar sobre o Espiritismo. Muito inteligente. Allan Kardec foi um cara extremamente inteligente. Mas eu ri muito, não de uma forma debochada nem irônica, mas eu achei muita graça lendo os seus escritos, quando ele disse que era impossível crer na ressurreição. Por que eu achei graça? Porque ele falou que não há, palavras dele, o Evangelho segundo Allan Kardec, não há evidência alguma, evidência científica que comprove a ressurreição. Ressurreição de corpos. Eu tive que rir. Porque qual é a evidência científica que comprova a reencarnação? Tem
vários amigos espíritas, sabem dos nossos posicionamentos discordantes, a gente não entra nessas discussões. Mas não há evidência científica para a reencarnação, como não há evidência científica para a ressurreição. Então como é que ficamos, pastor? Eu creio na ressurreição. Se você quiser acreditar em outra coisa, aí é problema seu. Amém ou não amém? Amém. Mas pelo que eu leio na palavra de Deus, irmãos, porque aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Eu acredito piamente nisso, que assim como Cristo Jesus ressuscitou, não morrerá mais, de maneira nenhuma, na cruz, em qualquer outro lugar. Ele ressuscitou uma única vez, nós também morremos uma única vez e ressuscitaremos dentre os mortos. Há outros grupos religiosos que eu também respeito, eu não estou falando disso em desrespeito, eu só estou falando da nossa fé. Amém ou não amém? Da nossa fé, daquilo que nós acreditamos. Aqueles que pensam diferente, eu tenho o maior respeito. Há grupos religiosos que acreditam que quando a gente morre, a alma morre também, e a alma fica num sono profundo. Como é que fica isso, pastor? Eu tenho dificuldade de entender isso. É como se o corpo e a alma morressem juntos, porque para esses grupos religiosos é assim que funciona. Corpo e alma é uma única coisa. Não tem essa divisão que nós cremos. Então, quando a gente morre, o corpo e a alma estão na sepultura, aguardando o último dia, quando Jesus Cristo virá, e aí todos ressuscitarão. Eu penso um pouco diferente, pelo que eu leio na Bíblia, pelo que eu leio na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, eu vejo o seguinte: quando a gente morre, falar em morte não é coisa boa, mas sexta-feira nós falamos da morte, hoje nós estamos falando da ressurreição. Amém ou não amém? Amém. Então, para falar de ressurreição, tem que falar de morte, porque depois da morte vem o quê? Ressurreição. A gente morre. O que acontece com cada cristão que morre? O corpo volta ao pó. Não é isso que a Bíblia diz? Ele vira pó. O espírito volta para quem? É assim que eu creio. O espírito não está dormindo ali na sepultura, deixando de existir. Não. Só o corpo. Seja na sepultura, seja na água. Aonde foi que aquele corpo foi eliminado? Ok? O espírito está com o Senhor. O salvo está onde? Com Jesus. Com o Pai? Não, com Jesus. Está com Jesus. Olha só. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele criou seres humanos dotados de um corpo material. Verdade ou mentira? Um corpo material. Mas a gente só tem algo material em nós? Não, nós temos algo imaterial. Então o ser humano é corpo e alma. Ou espírito. Tanto faz. Existe uma parte visível e existe uma parte invisível. Na morte, o que é destruído é a sua parte visível. Pastor, mas eu me amo tanto. Continue se amando. Não tem perigo não. Eu sou tão lindão, sou tão bonito. Amém. Maravilha. Mas vai acabar. Vai virar pó. O espírito volta para o Senhor. Só que, por exemplo, por que será que quando Deus fez os seres humanos, Ele fez com um corpo diferente dos anjos? Porque Ele queria que o Senhor fosse desse jeito. Sim. Ele queria que você fosse desse jeito. Ele queria que você tivesse uma parte material e uma parte imaterial. Quando a gente vai para o céu, no momento que a gente morre, a gente está completo ou incompleto? Incompleto. Porque se quando Deus fez o ser humano, Ele fez uma parte material e imaterial, quando a gente morre e vai para junto do Senhor Jesus Cristo, a gente está incompleto. Está faltando o quê? A ressurreição do corpo. Incorruptível. Porque desse tipo que está aí, só a gente vai aguentar e o Senhor vai matar. Não é verdade ou mentira? Lá não. Lá vai estar mais bonito. Isso é bonito, mas vai estar mais bonito. Perfeito. Perfeitão, irmã Cleide. Vai receber um maridão novo. Perfeito, sem defeito.
em pecado. É assim que funciona. Então entenda uma coisa, pastor, mas realmente é difícil acreditar nisso. Eu acredito. Você acredita, amém ou amém? Amém. Eu acredito. Isso é uma verdade central do cristianismo. Quando a gente morre, nós estamos incompletos, aguardando a vitória final sobre a morte. O último inimigo a ser vencido, segundo o apóstolo Paulo, é o diabo? Não! Ele já foi vencido naquela cruz. Sério, pastor? Já foi. Sim ou não? Sim. Ele já foi vencido naquela cruz. O último inimigo a ser vencido é a morte. Qual é o salário do pecado? A morte. Haverá um momento em que receberemos novos corpos, irmãos, lindos e maravilhosos, incorruptíveis, sem mancha, sem pecado. Isso vai acontecer quando Jesus Cristo voltar. Quando Jesus Cristo voltar, irmãos, quando a última trombeta tocar, aqueles que morreram em Cristo vão levantar da sepultura. Agora, o corpo glorificado, parece Spielberg. Não é Spielberg. Está além da imaginação de Spielberg. Ao corpo glorificado se une a sua alma. Os remidos vêm com Cristo. E aqueles que estiverem vivendo aqui terão imediatamente os seus corpos glorificados e encontrarão com o Senhor Jesus nas nuvens. Amém? Amém. Irmãos, eu me emociono toda vez que eu leio esse texto na palavra de Deus. Porque se tem uma coisa que traz pavor a cada um de nós é a morte. Mas a morte será em definitivo vencida. No último dia, quando Jesus Cristo voltar e enfim os salvos receberem os novos corpos, e aí nesse momento, para sempre viveremos com Ele. Amém. Amém ou não amém? Amém. Mas isso tudo só é possível porque alguém precisou vencer os grilhões da morte por nós. Isso tudo só é possível porque Jesus venceu a morte por nós. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Pastor, às vezes passa algum espanto pela mente do Senhor em relação à morte? Sim. O que o Senhor faz? Eu falo assim, Senhor, tire esse medo do meu coração, porque Jesus vive e eu viverei para sempre. Amém. O grande receio que a gente tem é de deixar amigos, é de deixar a nossa vida, é de deixar tudo por aqui, perder o nosso corpo e não saber o que acontecerá depois. A Bíblia garante que o depois é melhor do que agora. E a gente precisa pedir ao Senhor para a gente acreditar nisso, para a gente ter fé nisso, para a gente crer nisso. Se Jesus ressuscitou dentre os mortos, um dia os nossos corpos mortais também ressuscitarão. Não entenda mal. O salvo, quando ele morre, a alma já se encontra com o Senhor. Mas no último dia haverá a ressurreição do corpo para que a alma possa se unir a um novo corpo. E assim possamos contemplar para sempre o nosso Senhor e o nosso Rei. Doutor Misael esteve lá. Dona Silvana também esteve. Eu também tive o privilégio de passar pelo túmulo de Cristo Jesus. Dentre tantos lugares maravilhosos na Terra Santa, o túmulo deveras é o melhor lugar para um cristão visitar. Por quê? Você chega lá e a pedra não está lá, a porta está lá, aberta. É lógico, eles colocaram uma grade, por questão de invasão, mas tem uma porta aberta naquela pedra. Tem um jardim. Você senta ali e avista, na mesma cadeia montanhosa, a caveira. Nitidamente, você senta no jardim do túmulo e você vê aquela imagem da caveira na montanha. E aí você pensa no texto bíblico que o crucificaram no Gólgota, caveira, e ali perto tinha um jardim. Olha, na mesma cadeia montanhosa, na mesma montanha.
tipo o narizinho da caveira, você vê nitidamente. E você entra no túmulo. Não existem restos mortais. Porque ele não está lá. Ele venceu a morte. O mais impressionante é que tem uma rachadura naquela pedra. Perto da porta tem uma rachadura. Pelo que falaram, Saião, eu não tive o privilégio com o Saião, mas Saião deve ter falado sobre isso, que há alguns motivos para haver uma rachadura numa pedra como aquela pedra e como aquela rachadura. O grande motivo é um terremoto, para haver aquela rachadura que é pertinho da porta dele. O grande motivo é um terremoto. Quando é que aconteceu o terremoto? Depois da crucificação, quando Jesus ressuscitou. Você olha lá e você vê, perto da porta do túmulo, a pedra está trancada. Jesus ressuscitou. Jesus vive. Jesus reina. E um dia também com corpos glorificados viveremos e reinaremos com Ele para sempre. Para sempre. Toda vez que você estiver desanimado, irmão, olhe para a cruz e olhe para o túmulo vazio. A sua esperança vive e reina. É Cristo Jesus. Toda vez que você estiver lutando contra a depressão, contra a ansiedade, contra dificuldades familiares, doença. Se tem algo que nos abate é a doença, irmãos. É a possibilidade de morrermos a qualquer momento. Toda vez que você travar uma grande luta, olhe para a cruz e olhe para o túmulo. O nosso Senhor ressuscitou. Ele vive e Ele reina para sempre. Amém. Eu paro para imaginar no último dia, doutor Misael. Imagino às vezes a cena. Mas antes do último dia, eu paro para imaginar o momento em que nos encontraremos com o nosso Senhor Jesus, que é o momento que a gente morre. Infelizmente, irmãos, quando a gente fala de morte, a gente lembra de quê? Saudade, dor, tristeza, porque nós somos seres humanos. Mas a morte para um verdadeiro cristão é uma libertação, irmãos. Nunca mais pecaremos. É libertação. Nunca mais ofenderemos o nosso Pai Celestial. Nunca mais precisaremos pedir perdão. Eu sei, dói. É triste pensar em alguém que morreu. É triste. Mas quando alguém morre com Cristo, irmãos, olha só o que acontece. Isso está na Bíblia. Deus manda um anjo. Um anjo? Sim, é só você ir para a palavra do rico Lázaro. Pastor, você não vai ler o texto? Eu vou ler, calma aí, já estou acabando. Vou ler o texto para encerrar, só um minuto. Só você ler a história do rico e Lázaro que você vai ver. Quando você morre em Cristo, Deus manda um anjo. Será que é o meu anjo da guarda? Não sei se você tem anjo da guarda no sentido específico. Eu sei que você tem anjo que te guarda. Agora, anjo da guarda específico, eu não sei. Eu sei que ele vai mandar um anjo. Se é o seu anjo, se não é, ele vai mandar um anjo. Para não errar o caminho, Zé. Você é meio perigoso. Para não errar o caminho, tipo assim, quando você acordar do lado de lá, assim, agora, eu vou para onde? O anjo já chegou ali. Pode vir. Se vai te carregar no colo, se vai dar as mãos a você, mas ele vai te levar até o seu Jesus. É isso que vai acontecer. Lembra daquele hino antigo? O William Costa tinha uns antigos também. É de uma igreja conservadora. Aquele hino que diz: hei de ver meu Salvador, eu quero meu Redentor, eu quero ver amigos, eu quero encontrar irmãos, eu quero encontrar, mas antes de tudo, eu quero ver o meu Salvador, o meu Redentor. Interessante que antes de nos encontrarmos com outras pessoas, que aliás eu acredito que a gente só vai se encontrar com os corpos glorificados, ok? A gente só vai se reconhecer depois dos corpos glorificados. A primeira pessoa que a gente vai encontrar depois que morrer é Jesus. E eu vou reconhecê-lo? Impossível não reconhecer. Porque
porque Ele vai abrir os braços. E quando Ele abrir os braços para você, você vai ver os sinais dos braços. Enfim, amém. Enfim, você vai entender o que custou a sua salvação. De braços abertos, recebendo um abraço do seu Salvador. Pode entrar. Sobre a recompensa no último dia. Sobre os galardões, último dia. Mas agora, pode entrar. Junte-se aqui. Eu não sei se você já leu esse texto na Bíblia, mas espero que você já tenha lido. Toda vez que a igreja se reúne para adorar na terra, tem uma igreja de espíritos aperfeiçoados. Almas penadas, pastor, pelo amor de Deus, não. Espíritos aperfeiçoados. São irmãos nossos que morreram, que estão cultuando a Deus no céu ao mesmo tempo que nós cultuamos aqui na terra. Está em Hebreus, se você não leu. Só não vou falar o capítulo para você ler Hebreus todo. Há uma igreja invisível, amém ou não amém? Amém. E quando nós vamos a Cristo Jesus, em adoração, a gente se une, céu e terra, terra e céu, todos adorando ao Cordeiro, aquele que é digno, aquele que venceu a morte. O que o Senhor está querendo dizer? Enquanto nós estamos aqui nesta manhã, tem uma igreja no céu, seu pai que já morreu com Cristo, a sua mãe que já morreu com Cristo, seus irmãos que morreram com Cristo, os nossos familiares que morreram em Cristo, estão lá, cultuando ao mesmo Senhor, que venceu a morte. Amém. Honra, glória, louvor e exaltação pelos séculos e os séculos, aquele que era, que é e que há de vir. Ele é o Todo-Poderoso. Meus irmãos, existem vários motivos de insegurança, mas o principal motivo de segurança para o cristão é que o nosso Redentor vive, o nosso Salvador vive e reina para sempre. E eu encerro com esse texto. Cansou aí, hein? Lembra, então? Cansou com esse texto, hein? Mateus 28 diz assim: depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. 2. E eis que sobreveio um grande, pois um anjo do Senhor desceu dos céus. Outros evangelhos falam de quantos anjos? Entra em contradição? Não, você tem que entender a perspectiva do evangelista, só isso. Pois um anjo do Senhor desceu dos céus e chegando ao sepulcro, rolou o quê? Poxa! Hoje aqui a nossa Maria ficou bem ofegante, né? Fiquei até com medo. Mas tem médico aqui e agora tem mais outro. Eu falei, perigoso. Correu, deu a volta. Imagino que a Maria lá também ficou bastante ofegante. Bastante. Assentou-se sobre ela. 3. Sua aparência era como um relâmpago. Poxa, então o negócio era bonito, né? Uma vez uma irmã virou para mim e falou assim: pastor, eu tive uma visão. Isso é mesmo, irmã? Tive. Todo respeito, está viva, ainda bem que está viva e está com Cristo. Eu vi um anjo. Disse um anjo. Eu sou pastor, nunca vi anjo. Pastor. Como que é um anjo, irmã? Verde. Eu falei assim, não, a senhora tem que ver. Anjo não. Você é verde, não pode ser anjo. Isso aí não tem como. Sério, pastor, sério. Sério, Deus é criança, isso aí não vai ter. Mas anjo, não. Anjo é aqui, ó. Um relâmpago. Diferente. O negócio é diferente. Como um relâmpago, suas vestes eram brancas como a neve. Ela não levava mal, coitadinha. Também tinha problema de cabeça igual eu, então levou nesse pontinho. Os guardas tremeram de quê? E ficaram como mortos. Mas quem não ficaria com medo? Quem não ficaria com medo? Imagine a cena, irmãos. Tente imaginar a cena. O anjo disse às mulheres, vamos juntos? Não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Olha só, irmãos.
Eu já senti medo, sinto várias vezes, você também. Quando a gente sente medo, a gente ouve alguém falar assim, não tenha medo, a pessoa tem que ter uma boa argumentação, verdade ou mentira? Tem que ter uma boa argumentação. Olha a argumentação do anjo, eu acho que não é boa não. Como diz meu pai, é excelente. É excelente. Vamos juntos para a argumentação dele? Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Amém. Eu creio nisso. Eu acredito que todos nós que aqui estamos cremos também. E cremos que por causa disso, nós temos vitória sobre o pecado, nós temos vitória sobre o diabo, nós temos vitória sobre a carne. E nós temos a última vitória. Qual o último inimigo? A morte. Nós temos vitória sobre a morte. Amém. Pastor, eu queria ter essa certeza. Talvez tem gente em casa agora nos vendo, ou aqui mesmo. Como faço para ter essa certeza, essa convicção? Creia em Jesus. Receba Jesus como seu Senhor. Receba Jesus como seu Salvador. Ele há de dar a você a certeza da vida eterna, a convicção da vida eterna. Nós vamos passar para um momento agora especial, caminhando para o final. Poxa, pastor, está aguentando firme, hein? Aguenta mais um pouquinho. A gente já está quase terminando. Os nossos queridos irmãos estarão trazendo a mesa neste momento. Qual o número do hino que nós vamos cantar? Do HCC? 447, meu queridão, do HCC. 447 do HCC. Vou colocar para a senhora aqui, irmã Cleide. Aqui, doutor. Obrigado, irmãos. Convidar o irmão João, o irmão Edivaldo, o irmão José, o irmão Misael já se encontra aqui. Irmãos, eu sei que hoje à noite é a volta de Jesus. Mas isso que nós estamos passando aqui e vivendo aqui, esse momento do memorial da ceia, é porque a gente não pode se esquecer daquilo que Cristo fez por nós. Toda vez que a gente come o pão e bebe o cálice, a gente se lembra de algo que Jesus fez por nós. Ele deu a vida dele, ele entregou a vida dele por nós. Mas como o primeiro hino que nós cantamos aqui hoje, ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. E nós vamos participar dessa ceia na certeza de que um dia, quando ele voltar, ele, com seu corpo físico glorificado, participará conosco. Sério, pastor? Sério. Os diáconos que vão servir nesse dia, não sei. É muita gente, muita gente. Mas há uma promessa bíblica. E como diz o nosso querido pastor Hernandes Dias Lopes, promessa na boca de Deus é o quê? Realidade. É o quê? Realidade. É realidade. Se ele prometeu que vai cear conosco, ele vai. Agora, seu irmão João que vai nos servir, seu irmão, eu não sei. Não importa. Eu sei que eu quero estar dentro desse negócio. Amém ou não amém? Eu quero estar nesse meio. Sentadinho à mesa com o cordeiro. E aí eu acredito, irmãos, que no novo céu e na nova terra, os nossos corpos glorificados, nós entenderemos plenamente aquilo que hoje nós não conseguimos entender ainda. Há muito para ser explicado, só que a nossa mente não entende, ela não capta. Há muito para ser entendido, só que a gente não consegue absorver. Por isso que hoje, diante de algumas dúvidas, de algumas respostas que nós não temos, resta-nos fazer aquilo que Jesus orientou os seus discípulos. Bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Cabe a nós o crer. Vamos crer em Cristo. Vamos crer.
Para guardar o meu depósito. Quando você entrega a sua vida a Jesus, é como se você tivesse depositado alguma coisa lá na conta celestial. E Ele garante que você não perde. Amém ou não amém? Banco do céu, o banco do céu não quebra, irmãos. Amém ou não amém? Não quebra, não quebra. Que você depositou nesse banco, você pode ter certeza. Você pode ter certeza que você receberá além daquilo que você depositou. Enquanto nós cantamos, o irmão José, o irmão Edvaldo estarão servindo os irmãos à minha esquerda. O irmão João e o irmão Misael, nosso querido doutor, estará servindo os irmãos à minha direita. Você que nesta manhã estará participando da ceia do Senhor para ajudar melhor, para ajudar os nossos diáconos, gostaria que você se levantasse. E aí, à medida que você pegar os dois elementos, você estará se assentando em atitude de oração. Cantemos. Salvador,
bastante. Por favor, irmãos, não é deboche. Porque essa segunda estrofe, parece que o nosso autor ele não queria desagradar nem calvinista e nem o arminiano. Porque quando ele diz que ignoro, quer dizer que ele não sabe. Confesso aos irmãos que eu também não entendo esse negócio aqui não. Ignoro como o Espírito me convenceu do mal. Então, não importa se o sujeito acredita de um jeito ou não acerca da salvação, da soteriologia. Eu só sei de uma coisa, foi ele que nos convenceu. Amém ou não? Ele. Apenas ele. Agora como? Aí dependendo da corrente teológica, você vai tender para um lado, vai tender para o outro. Agora, desde que você acredite que foi o Espírito Santo, meu irmão, você está no caminho certo. Se é o Espírito Santo que te convenceu, agora se não foi ele que te convenceu, trata de se arrepender. Mas por quê, pastor? Porque se não foi o Espírito, não há salvação. Verdade ou mentira? Se o Espírito convence, irmãos, há salvação. Agora, se ele não convence, não houve salvação. Mas louvado seja o nome do Senhor, que nos enviou o seu Espírito e ele nos convenceu de nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor, que nos deu esse presente chamado Espírito Santo. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que o mesmo poder do Espírito que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos habita em nós. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Isso nos dá uma garantia, irmãos. Nós somos selados, nós somos marcados, nós pertencemos a Cristo. Nós somos selados com o Espírito Santo. Isso quer dizer que a gente tem dono. A gente pertence ao Senhor. E um dia, aquilo que o Espírito fez com Jesus, naquele túmulo, fará com cada um de nós. Por isso, irmãos, nós precisamos salmodiar como o salmista Davi. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Por isso, como salmista, nós podemos dizer: aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Se o Espírito habita em nós e fará por nós o que fez por Jesus, podemos salmodiar como Davi e dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se o Espírito habita em nós, e Ele habita, e fará por nós o que fez com o corpo de Cristo naquele túmulo, podemos também cantar com o salmista: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Se o Espírito Santo de Deus que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos habita em nós e fará o mesmo por nós, podemos orar como salmista: elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Irmãos, pena que a gente é pecador demais e não consegue alcançar a plenitude de Cristo. Mas um dia alcançaremos, amém? Amém. Um dia alcançaremos. Resta-nos humildemente à mesa com o Senhor nesta manhã pedir a Ele perdão, porque deveríamos ser mais corajosos e não somos. Deveríamos ser mais confiantes e não somos. Deveríamos ser mais alegres e não somos.
Deveríamos ser menos murmuradores. Na verdade, não deveríamos ser murmuradores, mas somos. Resta-nos pedir perdão, purificação e que Ele nos ajude a crer. Faça a sua oração pessoal. Peça perdão, peça misericórdia, crendo que em Cristo você já alcançou. Convido a se levantar. Depois o doutor Israel estará orando por nós. Na noite em que Jesus foi traído, ele comeu a Páscoa com os discípulos, mas também instituiu a ceia. Ele levanta o pão, dá graças, ele parte o pão e ele disse: "Este é o meu corpo que eu entrego por vós, comei todos em memória de mim." Semelhantemente, ele ergue o cálice, ele dá graças. Ele diz: "Isto é o meu sangue que eu derramo por vós, bebei todos em memória de mim." Irmãos, em memória daquele que não está morto, mas vive, e em breve voltará, eu te convido, comamos do pão, bebamos do cálice. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Tua palavra diz que o Senhor deu prova do seu amor por nós, porque Cristo morreu por nós quando nós éramos ainda pecadores. Obrigado por tão grande prova de amor. Obrigado pelo teu sangue derramado na cruz do Calvário, que nos limpa, que nos purifica de todo pecado. Obrigado pela certeza da vida eterna, a alegria da salvação, a paz por Jesus Cristo. Obrigado porque um dia nos encontraremos, Pai. Obrigado. Obrigado. Louvado seja o teu nome. Pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude a caminharmos juntos em obediência e santidade, sempre buscando a semelhança do teu Filho Jesus Cristo, nosso alvo. Obrigado, Deus. Louvamos e bendizemos o teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Abraça essa pessoa que está perto de você, porque Jesus está vivo, na certeza que nós temos, e também viveremos.
irmãos, nós caminhamos agora para o encerramento. Pode terminar de abraçar, pode ficar tranquilo, não tem perigo não, pode terminar. Doutor Misael, ele retorna agora nessa parte final. A gente já está caminhando para o encerramento. Nosso café essa manhã maravilhoso. Aí se você falar assim, pastor, nunca tomei café aí de manhã, estou com vergonha, fica com vergonha. Toma um café com a gente. E o pessoal vai falar, se falar, pelo menos vai falar com a barriga cheia. Com a barriga cheia. Né, doutor? Não se preocupa com isso não. Talvez você não tenha o hábito de estar aqui domingo de manhã, mas a gente gostaria que todos pudessem participar. Se você tem jejum e não for tomar café, tranquilo, mas vai lá, vai. Vem todo mundo tomar café e você fica na sua. Senta e conversa. Não é isso? Não vai atrapalhar de maneira nenhuma. Agora, não se esqueça no dia de hoje. Jesus vive. Amém. Jesus vive. Reina. E à noite, voltará. Amém. Nós vamos ter mais uma vez a participação das crianças.
cantar com bastante entusiasmo, bastante alegria. Cristo já ressuscitou. Thank you.
verdade, convidar todos, nossos queridos irmãos e amigos também, convidem amigos para que estejam presentes conosco aqui no culto às 19 horas. A história continua, ele voltará. Amém? Não sei se tem mais algum pecado, acho que já está tudo certo. Vamos ficar de pé, nós vamos orar. Deus, chamar o Zé aqui para orar, Zé, em casa, Carlos. Vamos ficar com o Zé Carlos, vai estar orando, fazendo oração final. Após o pós-lúdio, nós vamos ali para o salão, ter o nosso momento de comunhão, de confraternização, tomando um lindo e gostoso café da manhã. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, porque Cristo em novo dia, Senhor, em nossas vidas, ó Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pelo teu grande amor, pela tua grande misericórdia, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pelo esse culto desta manhã, por cada vida que veio aqui, Senhor, para te cultuar, Pai, e te servir nesta manhã, Pai. Que nossos corações possam ser gratos a Ti a todo dia, Senhor, a todo momento, porque Cristo, Senhor, veio para morrer na cruz em nosso lugar, e Ele ressurgiu, ó Pai, e vivo está. Muito obrigado, Senhor, por tudo que vimos e ouvimos aqui nesta manhã. Que nossos corações possam continuar te louvando, ó Pai, a cada dia, possam continuar te agradecendo, possam continuar, ó Pai, fazendo, Senhor, que nossas vidas possam ser vistas, ó Pai, através do Teu Filho Jesus, ó Pai. Obrigado, Senhor, por esse tão grande amor, por essa tão grande dádiva, ó Pai. Abençoa cada vida que vem aqui, Senhor, que possamos estar também nesta noite, ó Pai, te cultuando mais e mais, Senhor, para que nós possamos, Senhor, estar sempre te louvando e te bendizendo, ó Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. Abençoa cada vida. Abençoa-nos neste dia, Senhor, e guarda-nos em tudo, Senhor. Essa oração que fazemos e agradecemos em nome, pelo amor de Jesus. Amém. 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 Podeis assentar. Uma oração silenciosa. Nós encerramos o culto desta manhã.